Qual é a diferença entre o zoroastrismo e a fé Bahá'í, ou Bahá'ísmo? Essa é uma boa pergunta. Vamos tentar respondê-la. A fé Bahá'í começou como um desdobramento do movimento babista no Irã. A fé Bahá'í é apenas uma versão atualizada e melhorada da fé abraâmica, e como tal, ela se baseia fortemente no islamismo e no cristianismo. Ela também é eclética, pois também inclui vários conceitos zoroastrianos, e notavelmente a ideia de Assembleia Mundial, que é muito semelhante às Assembleias Zoroastrianas. Além disso, o Bahá'ísmo é uma fé ultramessiânica, o que significa dizer que se acredita totalmente no profeta, no Salvador, no Messias Bahá'u'lláh, de onde se deriva o nome Bahá'ísmo ou fé Bahá'í. Bahá'u'lláh é como Deus, assim como Jesus é Deus no cristianismo, e os avatares hindus são deuses no hinduísmo. Enquanto isso, no zoroastrismo, na fé original ensinada por Zaratustra, não há profetas, nem messias, nem encarnações de divindades em carne e osso. Alguns termos que constam nos Gathas de Zaratustra foram vistos, por alguns, como equivalentes a esses termos abraâmicos, e hindus como Salvador, Messias e Avatar, mas se alguém os examinar em seu contexto, eles não são equivalentes de forma alguma. Por exemplo, os títulos gáticos, Ratu e Mantran, dados a Zaratustra, são ambos acessíveis a qualquer outra pessoa, e não somente a Zaratustra. Esses termos significam professor da retidão e provocador de pensamentos respectivamente. Quanto ao termo Saoxian, ele significa benfeitor, e não salvador ou messias, e se aplica a qualquer pessoa em qualquer lugar, que seja um benfeitor da humanidade ou da criação, em qualquer campo de esforço. Assim, existem Saoxians na medicina, na arquitetura, na ciência ambiental, na engenharia, na religião, na psicologia, etc., ou seja, pode haver Saoxians em qualquer campo do saber humano. Os Saoxians são retratados como zoroastrianos e, de fato, a religião de Zaratustra também é chamada de consciência dos Saoxians. Além dessas diferenças, existem outras, pertencentes principalmente à prática e à natureza de Deus. Os bahá'ístas, mesmo que em menor grau, junto com todos os abraâmicos, retratam Deus como mestre e os homens como súditos, enquanto o zoroastrismo vê Deus como um amigo, amado e alma gêmea do ser humano. Ahura Mazda quer os homens como seus parceiros para derrotar a maldade existente no mundo, e não como seus súditos. O zoroastrismo é mais como uma religião baseada no mundo no qual vivemos, pois ele torna a natureza, isto é, a própria criação, o objeto daquilo que os abraâmicos, diferentemente, chamam de redenção, e os zoroastrianos chamam de renovação, junto com a humanidade como um todo. Há também a questão da liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, e racionalidade. O zoroastrismo torna isso central, ao contrário dessas outras religiões. Além disso, o zoroastrismo, ao contrário do bahá'ísmo e das outras religiões abraâmicas, não é uma religião prescritiva e dogmática onde você é informado especificamente sobre o que fazer, o que vestir, o que comer, quando adorar, quando descansar, como rezar, etc. O zoroastrismo é o que chamamos de religião reflexiva. Devemos usar nossas mentes dadas por Deus para refletir e nos informar a nós mesmos, com base nos princípios divinos, dados a nós como presentes por Ahura Mazda, sobre como devemos nos conduzir, o que devemos fazer, etc., sempre com reflexão, e não em obediência cega. Em suma, Ahura Mazda não se preocupa com esses detalhes. Ahura Mazda quer que estejamos em harmonia com a retidão, a própria lei do universo e aspecto da divindade. Essa lei é definida como aquilo que é bom, aquilo que é correto, e aquilo que é o melhor, na esfera ética. Os bahá'ístas praticam até coisas como numerologia, e os zoroastrianos apenas rezam e têm festivais e algumas cerimônias para os diferentes estágios da vida, como nascimento, idade adulta, aceitação religiosa, casamento, funeral, etc. No bahá'ísmo, tem-se a obediência e a crença em Bahá'u'lláh. No zoroastrismo, tem-se princípios a serem aplicados às situações da vida, como bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Os bahá'ístas também praticam o jejum. No zoroastrismo, não existe isso. Por ser uma religião messiânica, o messianismo dos bahá'ístas os leva a procurar por salvadores e profecias da vinda de Bahá'u'lláh em todas as outras escrituras, e até mesmo em mitologias. Isso provocou atritos com outras religiões, que acusam os bahá'ístas de sequestrar suas escrituras, para tentar justificar as reivindicações do bahá'ísmo sobre seu profeta Bahá'u'lláh. Por exemplo, os bahá'ístas alegam que existe uma profecia pregada pelo próprio Zaratustra sobre a vinda de Bahá'u'lláh. Nada mais equivocado que isso.
Primeiro, Zaratustra nunca profetizou no sentido em que as religiões abraâmicas entendem como profecia. Segundo, os barraístas se basearam em uma lenda de um quarto salvador, uma lenda que foi propagada no Irã após a queda do Império Sassânida. De qualquer modo, nos escritos posteriores a Zaratustra, fala-se de 3 supostos salvadores, e não 4. Mas ainda assim, nada disso consta nos Gathas, os escritos originais de Zaratustra. Essa lenda de um quarto salvador, inicialmente foi baseada no mito do Shaberan. Esse mito conta que um tal Shaberan é o prometido profetizado por Zoroastro. O tal Shaberan seria então supostamente considerado pelos zoroastrianos como sendo o futuro salvador mundial do Irã. Depois que os árabes chegaram ao Irã em 600 d.C., os zoroastrianos então teriam começado a aguardar a vinda desse tal Shaberan. Enfim, de alguma forma, esse mito não escriturístico do Shaberan foi transformado em uma profecia atribuída a Zaratustra sobre a vinda de Bahá'u'lláh, uma afirmação completamente fantasiosa. Na verdade, trata-se de uma fantasia baseada em outra fantasia. Na época em que viveu Bahá'u'lláh, esse autoproclamado profeta escreveu uma epístola aos zoroastrianos sobre isso, dizendo-lhes que ele próprio era o Shaberan, tão aguardado. Porém, Zaratustra nunca profetizou nada disso. Para concluir, essa propensão dos barraístas para tais alegações fantásticas criou sentimentos de animosidade da parte de zoroastrianos mais informados, que consideram que essa é uma tentativa grosseira de converter zoroastrianos menos informados ao barraísmo.